existe o rompimento e também existe o reteste desse rompimento. E o mercado financeiro, qualquer ativo, qualquer mercado que você for operar, precisa ter rompimento para validar uma tendência. Sem rompimento, realmente não há tendência. Nem o preço vai subir direto ou vai descer direto. Então é muito importante que você, para fazer dinheiro no mercado, principalmente para ter rentabilidades acima de 10% por trade, é necessário sim você saber como operar o rompimento, esperar o reteste e ter a confirmação certa para entrar naquele trade certo, no ativo certo, no momento certo. E nesse vídeo você vai aprender o que é o reteste, como operar com o rompimento e o reteste e o gerenciamento de risco necessário para operar na modalidade mais assertiva do mercado financeiro, que é o swing trade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arian, criador do canal Swing Trade na Prática, trader profissional e também criador de indicadores no TradingView. Aqui eu ensino a você tudo que é necessário para você conquistar alta rentabilidade no swing trade, seja no mercado nacional, mercado americano, criptomoedas e no mercado de Forex. O importante aqui é você descobrir o ativo correto, o par de moeda correto, ou as moedas corretas para você operar e ter rentabilidade acima de 10% por operação no mercado financeiro. E sempre trabalhando com tempos gráficos corretos e com as estratégias corretas, como por exemplo o que eu vou ensinar aqui hoje. Operar com rompimentos no mercado financeiro é você saber operar com assertividade, é você descobrir que a partir de um determinado ponto, quando há um rompimento, existe uma entrada certeira para comprar ou vender qualquer ativo no mercado, e é com essas entradas certeiras que você ganha dinheiro no mercado. Não é adivinhando por um candle ou somente por notícia que você vai entrar no momento correto. O que você deve fazer é saber analisar exatamente o gráfico, saber ler exatamente o que o gráfico está dizendo. E nesse vídeo é para você saber desde o iniciante até mesmo você que já está avançado na análise gráfica, mas ainda não vive do mercado financeiro ainda. Tudo que eu ensino aqui é para ajudar você a ter as melhores estratégias na palma da sua mão. É saber olhar o gráfico e identificar em 5 segundos quando entrar na operação ou até mesmo não fazer nada numa operação. Afinal, não é todo momento que você tem uma entrada, não é todo dia que você tem uma entrada no mercado e não é olhando uma notícia que você vai ter uma entrada mais correta no mercado. Tudo isso aqui é para você, com as estratégias corretas para você fazer dinheiro no mercado. Bom, o que é afinal um rompimento e também esse reteste? O rompimento no mercado é quando o preço do ativo, vamos supor, que tem uma forte queda, desceu alguns dias e logo depois ele começa a ter um retorno para a tendência de alta. Um rompimento acontece quando o preço faz um pequeno pico, mostra esse pico aqui, geralmente aparece um candle, uma estrutura. Logo depois, ele tem um pequeno recuo, uma tendência de queda novamente, e o preço ele volta a subir. Quando ele rompe esse último pico aqui, isso indica para o mercado que aqui tem uma alta probabilidade de continuar uma tendência de alta, ou seja, o preço continua subindo. E quando o preço está subindo, o que o trader deve fazer? É acompanhar a tendência, que é acompanhar os grandes tubarões do mercado. Quando você tem essa confirmação da tendência, não é somente por esse rompimento, você consegue entrar de maneira mais assertiva, que é esperando um pequeno movimento no gráfico, que é um reteste. Não é porque somente rompeu o que era um pico que você vai entrar na operação. Você precisa de um passo a passo. Por exemplo, existe o passo 1, que é o rompimento, existe o passo 2, que é o reteste. No primeiro passo, você vai ter que esperar o rompimento, logo depois o reteste, que é o preço ter o recuo, e logo depois testar o que era uma resistência ao preço e transformar num suporte do preço, ou seja, o preço bate aqui e tem um suporte. Nesse momento aqui, temos a confirmação, a probabilidade muito alta de que o preço continue a sua tendência de alta. Por quê? Nesse momento que o preço bate aqui, o preço simplesmente rejeitou uma tendência de queda e confirmou que a demanda está compradora. Quando eu digo para vocês, para quem já me acompanha há mais tempo aqui, que é necessário você não ser um tubarão, mas seguir os tubarões. O que são os tubarões? Players do mercado são pessoas, instituições de bancos que realmente operam com o mundo de dinheiro e em conjunto fazem um movimento do mercado.
E quando apresenta esse movimento aqui, é de extremo valor para o trader, porque é esse movimento aqui que faz você ganhar muito dinheiro. E no swing trade, quando você trabalha com tempos gráficos corretos, como tempo gráfico diário, tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico semanal, que é a mãe de todos os outros gráficos, basicamente ela dita ali para onde que o preço está indo. Quando você opera com tempo gráfico maior, como tempo gráfico semanal, você enxerga o gráfico de forma muito mais clara. É muito diferente você operar com tempo gráfico de 5 minutos, muitos ruídos, sobe, desce aqui, e no tempo gráfico semanal você vai ter retração, impulsão, ou seja, você basicamente tem aí um padrão aí que tem uma confirmação para tendência de alta. Então, ao invés de você ficar pegando pequenos pontos aqui no gráfico de 5 minutos para entrar e sair, você espera um tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, apenas uma entrada. E você para de trabalhar com adivinhação, com nervosismo no mercado, porque quando você tem muitas operações, você enxerga muitas operações no gráfico. Às vezes nem tem operação a ser realizada, mas quando você opera com tempos gráficos menores, esses tempos gráficos para você basicamente te confunde. Ele mostra muitas entradas e às vezes não está numa tendência, muitas vezes o preço está lateralizado, não está fazendo nada, então você não deve operar com tempos gráficos menores, porque são tempos gráficos mais difíceis de enxergar uma tendência e entradas e saídas com muito mais assertividade, ao contrário do que tempos gráficos maiores. Mas ao longo dessa aula aqui eu vou mostrando mais para você dessa estratégia e como que você trabalha com o rompimento e também com o reteste para surfar grandes tendências no mercado. E quando eu falo de grandes tendências no mercado, como eu sempre digo aqui, é tendência acima de 10%, 15%, 20%, 100%, 200% como em criptomoedas. Então isso é muito interessante para você aprender e você ter muito mais assertividade aí. Também você não perde muito tempo ali olhando o gráfico todos os dias, toda hora para fazer uma operação. Você passa mais tempo com sua família, ganha muito mais dinheiro porque a assertividade é maior e com isso você consegue conquistar sua liberdade financeira. Afinal, você está aqui no mercado para aprender a operar e ter a sua liberdade financeira e não trabalhar para o mercado, não bater ponta de 9 da manhã até 5 horas da tarde. Por exemplo, existe um padrão quando há uma tendência de queda que dita para você, que confirma a reversão de tendência. Por exemplo, quando o preço, depois de uma longa queda, tempo gráfico diário, geralmente acontece muito tempo gráfico semanal, algumas vezes pode acontecer um tempo gráfico semanal, mas aí vamos dizer que esse padrão aqui levou mais ou menos aí uns 6 meses para se formar. Tempo gráfico diário e tempo gráfico semanal aparece com muito mais frequência. Bom, quando aparece esse padrão aqui, preço cai bastante. Logo depois ele tem um pequeno recuo. Aqui já temos uma entrada, né? Aqui é uma excelente entrada. Fazemos muitos aqui na fórmula do Swing Trade, que é a nossa turma completa, em que eu ensino de todo passo a passo para operar no mercado. Vou deixar aqui a lista de espera no comentário, no primeiro comentário, para você se inscrever. Eu sempre, quando abro turma, eu aviso somente, em primeira mão, na verdade, a lista de espera. E tem vários benefícios lá para minha turma completa. Bom, o que nós temos aqui com esse padrão? Temos aqui a entrada que você poderia operar, tá? Mas aqui não é uma entrada muito assertiva, já que depois aconteceu essa longa impulsão aqui, teve uma pequena retração. Se você quiser operar a reversão de tendência com assertividade, operar com rompimento, você precisa esperar também esse padrão de reversão de tendência. Esse padrão de reversão de tendência aqui, ele é absurdo. Olha como é que ele funciona. O preço nunca vai subir direto ou vai descer direto, tá? Tem isso em mente, isso é muito importante. Depois que eu descobri isso, quando eu comecei a operar no mercado, errei bastante. Você escuta muitas pessoas operando de uma maneira, escuta muitas pessoas operando de outra maneira, e você acaba esquecendo de tudo aquilo que é importante, que é o simples. Não adianta você querer inventar muita coisa no mercado. O mercado, para você operar, fazer dinheiro, é simples, você só precisa seguir todo passo a passo, a estratégia correta, seja a sua estratégia ou como eu opero aqui e ensino aos meus alunos. Bom, isso daqui é uma estratégia simples. Depois que o preço apresenta uma forte queda, ele pode sim apresentar fundos mais altos que os fundos anteriores. Isso aqui indica que o preço dificilmente vai ter uma queda novamente. Logo depois, o famoso rompimento que nós devemos esperar. O preço rompe o que era uma resistência. Ou seja, o preço aqui pode voltar a cair e subir novamente. Se isso aqui estiver no tempo gráfico de 4 horas, excelente, você consegue um stop barato. Aquele stop é o stop de proteção. É quando você coloca um limite no mercado que dita para você, olha só, esse aqui é meu limite de perda, se cair mais do que isso,
eu não vou perder mais do que isso. Esse aqui é o limite, é a minha ordem que eu tenho para você. Bom, no tempo gráfico de 4 horas, você sim vai ter um stop mais barato, mas geralmente aparece com tempo gráfico diário também. No tempo gráfico diário é fácil operar com esse padrão, mas você tem que esperar um pouquinho mais. Porém, é muito mais assertivo do que o tempo gráfico diário. Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo você torna a operação. Logo depois que o preço rompeu o que era essa resistência, você vai entrar? Não, você vai esperar um pequeno movimento. Que movimento é esse no mercado? É um movimento de reteste. O preço vai romper, vai seguir para uma tendência de queda novamente, vai bater aqui e vai subir novamente. Muitas pessoas entram aqui eufóricas, principalmente o trader iniciante. Aí vê o preço caindo novamente, fica desesperado aqui porque o preço está caindo, está perdendo dinheiro. Aí vende tudo. Aí depois volta a fazer isso aqui. Isso aqui, por que eu falei que é o trader iniciante? Geralmente quem está começando opera na euforia. Eu já fiz isso, todo mundo já fez isso. Quem diz que nunca operou na euforia, que nunca comprou por emoção, tá mentindo. Quanto mais experiente você fica, menos burrice você faz do mercado, podemos dizer assim. Então, menos erros você comete no mercado. Então, isso é muito importante. Então, se você tem uma estratégia em que você opera com um padrão mais assertivo do mercado, como eu sempre ensino aqui, que é o famoso pullback, e você espera somente esse sinal de rompimento, isso é uma regra para você um trade. Você não vai ficar inventando besteira, você não vai ficar inventando moda. Então, operar esperando um sinal claro é muito eficiente, principalmente quando isso aqui aparece no tempo gráfico de 4 horas ou tempo gráfico diário. Se aparecer no tempo gráfico semanal, esse padrão aqui, nossa, sinceramente é você levantar a mão pro céu e agradecer a Deus, que você vai fazer muito dinheiro aqui operando com esse padrão. Lógico que também tem um padrão de continuação de tendência, é quando o preço apresenta um leve descanso, ou seja, o preço aqui subiu, apresentou um pequeno recuo e logo depois subiu, e o preço apresentou esse padrão aqui de descanso, podemos dizer assim, aqui apresenta fundo mais alto que o fundo anterior e apresenta aqui também uma resistência no preço. O preço, lógico, vai fazer esse movimento aqui, ó, impulsão, retração, impulsão, indicando uma continuação de tendência. Geralmente isso aqui aparece no tempo gráfico de 4 horas. No mercado de Forex é muito comum, e também no tempo gráfico de criptomoedas, sendo bem comum no mercado americano, tempo gráfico diário, e um tempo gráfico semanal no mercado brasileiro. No mercado de criptomoedas, esse padrão aqui vai aparecer para você no tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico semanal e tempo gráfico diário. São essas, mais ou menos essas regrinhas ali. Quando apresenta esse padrão aqui, ele é um triângulo com tendência descendente. Isso aqui é triângulo com tendência ascendente. Mas, de qualquer forma, ele é um triângulo ascendente. Por quê? Forma um triângulo para tendência de alta. Para tendência de queda, quando o triângulo, né, forma esse movimento, é basicamente um triângulo aí que tem um afunilamento, um suporte, e o preço forma um rompimento para tendência de queda. Então é o triângulo descendente. Precisa decorar tudo isso? Não, você precisa saber exatamente como que funciona esses movimentos. Por exemplo, preço está formando um suporte aqui, tem uma resistência, afunilou, apresentou fundo mais alto que o fundo anterior, isso aqui indica uma tendência de alta. Simples assim, da mesma forma que isso aqui aconteceu. Logo depois de uma tendência de alta, apresentou também fundo mais alto que o fundo anterior e apresentou uma tendência de alta também. Faz o seguinte, tira print dessa tela, vou até limpar aqui para você tirar print da tela. Tira print dessa tela aqui, salva, que isso aqui é muito importante, tá? Vindo aqui pro gráfico, nós podemos ter exemplos mais práticos, né? Olha só que interessante, tempo gráfico de 4 horas, isso daqui é o par de moeda USD-EUR. Lógico que você pode operar isso aqui em qualquer ativo. O que eu ensino você aqui não é ficar sendo escravo de um ativo somente. É você saber operar qualquer ativo no mercado financeiro. Imagina a dor de quem opera o mini índice, mini dólar, e ficar caçando a entrada onde não tem todo dia. E você aqui comigo está aprendendo a operar qualquer mercado. A análise gráfica, a análise técnica, ela serve para qualquer ativo no mercado financeiro. Os movimentos são basicamente os mesmos. O movimento, lógico, que importa. Por exemplo, o movimento que mais se repete no gráfico em tendência, como sempre repito aqui praticamente todo o vídeo para você.
que é o pullback, para tendência de alta ou tendência de queda. Todo ativo vai aparecer esse movimento, tá? Bom, preço aqui, tendência de queda. Você vai operar aqui no meio do caminho? Não, está no tempo gráfico de 4 horas, é o menor tempo gráfico aí para você operar no swing trade, que é um tempo gráfico que mantém ainda uma taxa de assertividade acima de 45% nas operações. E aqui temos um movimento em que o preço formou um pullback. Quem entrou aqui para tentar uma entrada levou stop. Um stop relativamente barato, porque conforme o preço vai descendo, você vai movendo o stop. Então logo aqui você rompeu. Mas não é um movimento como esse que você vai operar, correto? Você vai operar aqui com padrões mais assertivos. Por exemplo, se aqui você levou stop, você vai entrar de novo? Não, você vai esperar, porque se você levou stop, pode acontecer duas coisas. Ou você fez uma leitura errada no mercado, ou está acontecendo uma reversão de tendência. E lógico que existe uma terceira coisa que é muito importante, que eu falei só duas, mas são três na verdade. É o preço ficar lateralizado, ou seja, sem direção, que é o momento que você não entra. De qualquer forma, se você levou stop numa operação, espera alguns dias, espera 2 dias ali e veja o que pode estar acontecendo no mercado, naquele ativo que você está operando. E você já pode buscar um outro ativo para operar. Você vai entrar de novo aqui, depois que levar um stop? Não, vai ficar de fora. Você vai esperar ver qual é a próxima tendência do mercado. Vai continuar para a tendência de queda, né? O preço vai continuar caindo, ou o preço vai formar para uma tendência de alta. Aqui, no caso, o preço fez esse movimento em que ele apresentou um rompimento. O preço formou um suporte, logo depois, olha que bonito isso aqui, um afunilamento que indica lá naquele padrão que eu falei para você, que é para uma tendência de alta. Logo depois o preço fez isso aqui, ó, rompeu para tendência de alta. Você espera o reteste, que aqui fica a sua entrada, e aqui, exatamente aqui, o stop na sua operação. E aqui você vai surfando aí uma próxima tendência, movendo sempre o stop a favor da sua operação. Simples assim. Percebeu que não existe segredo? É basicamente você esperar, é você ler o gráfico. Agora o que pode estar acontecendo aqui nesse movimento? Isso aqui foi uma operação realizada, tá? Não vou ensinar aqui para você o que eu não faço. Por exemplo, aqui nós levamos stop na operação, né? O preço ele formou esse pullback aqui para entrar. Entramos no pullback, levamos um stop aqui na operação, que nós fomos movendo aqui o stop, e saí da operação. Esperei mais alguns dias e ele me apresentou uma nova oportunidade. Logo depois tivemos aí uma tendência de alta e surfamos essa tendência de alta, até que nós saímos aqui. Isso já tem alguns dias. Bom, e olha que interessante. Olha que interessante. O preço formou aqui um suporte e o preço também formou aqui o que era uma resistência. Logo depois, vamos esperar o que? O rompimento com o reteste. O reteste é isso aqui, ó, o preço. Vamos colocar uma linha imaginária seguindo. Isso aqui é o reteste e o preço está formando um pullback. E está indicando o quê? Uma tendência de queda no mercado. O preço pode seguir para uma tendência de queda, com alvo exatamente na base. Lembrando que isso aqui é importante, não é uma recomendação aqui para você entrar nessa operação. O que eu ensino aqui para você é você saber fazer essa leitura no gráfico. Esse movimento aqui aparece em qualquer ativo no mercado. Não é um movimento que só experiente consegue identificar, mas lógico, quem tem mais experiência, como eu fazia quando iniciei no mercado, eu pegava o gráfico desse jeito aqui, tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico diário, e ia treinando meus olhos. Eu ia identificando esses canais, ia identificando rompimentos. Eu particularmente só trabalho com rompimento, que eu ensino meus alunos aqui é surfar grandes tendências com esses rompimentos. E isso aqui é uma técnica simples para você operar o rompimento e ter alvo de ganho na sua operação. Por exemplo, pegando agora essa estrutura aqui, que eu já tiro a print da tela para você não esquecer, para você estudar melhor, para você copiar as estratégias. Isso daqui funciona da seguinte forma, no tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico diário. Isso aqui já está completo, é uma estrutura completa. Nós temos aqui o que é importante, que é a base do triângulo. Isso aqui significa o quê? Alvo de ganho na operação. Então isso daqui é um alvo de ganho. Como assim? Terminando de escrever aqui que você anota. Pronto. Esse alvo de ganho aqui é você projetar esse movimento aqui para o alvo de ganho, que é o próximo movimento. É basicamente o próximo movimento do mercado, se o preço continuar a tendência de queda.
que é o que aconteceu aqui, ó. O tamanho desse movimento aqui, dessa estrutura aqui, é basicamente o tamanho desse aqui. Isso aqui é o tamanho do alvo de ganho no trade. Geralmente acontece isso. Aqui é um movimento de price action, um movimento que sempre se repete no mercado. Basicamente, todo movimento no mercado se repete. Então não tem como ficar inventando roda aí no mercado financeiro. O que nós temos aqui também, o suporte. Isso é que é importante você saber. O preço ele vai bater no suporte algumas vezes e com esse suporte aqui, você simplesmente espera um movimento em que ele vai romper. Se ele romper, ele precisa fazer a entrada, que é no pullback. Você pode fazer uma entrada aqui no reteste, que é um movimento mais agressivo no mercado, ou você pode esperar o rompimento do pullback e o preço confirma aí a tendência de queda. Lembrando que tempo gráfico de 4 horas e tempo gráfico diário, e isso daqui faz você ter muito mais assertividade. Quando eu descobri isso, quando eu comecei a operar no mercado dessa forma, isso aqui realmente virou a minha chave. Não foi operar com tempo gráfico de 5 minutos ou 15 minutos que fez eu ganhar dinheiro no mercado. Foi operar com esse tipo de tempo gráfico, com tempos gráficos mais assertivos e também com estruturas como essa, e sabendo que o mercado funciona com rompimentos. Sem rompimento não tem tendência, tá? Então tenha isso muito claro. Como eu já falei aqui em outros vídeos, algumas pessoas dizem o seguinte: Arion, 80% dos rompimentos são falsos, então não vale a pena operar. Lógico que é operar com o gráfico lateralizado, ou seja, gráfico sem direção, o preço não sabe se vai para cima ou para baixo, fica assim, ó. O preço aqui, aí você tá aqui, ó, entra aqui, sai aqui, sai aqui, aí o preço finge um rompimento, aí você vem aqui, compra de novo. Uma loucura isso, não vale a pena. Você precisa esperar padrões claros e não trabalhar com adivinhação. Então você pode esperar o primeiro rompimento em que você não vai fazer nada. O segundo movimento que você pode fazer alguma coisa é o reteste, né? Logo depois é que você pode comprar, mas é uma entrada mais agressiva. Eu raramente entro nessas entradas. Eu prefiro entrar aqui, ó, no rompimento, que é uma segunda entrada no trade. Então isso daqui me faz ganhar dinheiro no mercado. E essa daqui é a projeção de alvo, que é exatamente isso aqui, ó. Você pegar o tamanho desse movimento e colocar aqui. Tempos gráficos de 4 horas, diários e semanais geralmente dão ganhos acima de 10% por trade, por operação no mercado. Como eu falei para você, do movimento de lateralização, que o preço vai ficar lateralizado assim, você não vai fazer nada, né? Mas existe um movimento que você pode fazer sim, que envolve também, mais uma vez, esperar um movimento, esperar o grande segredo de todo trader de sucesso, e não ficar entrando na euforia, que é o preço romper. Você vai esperar o primeiro rompimento, o preço segue para um reteste, aqui exatamente um reteste do preço, e logo depois o preço volta a subir. Aqui você pode entrar assim, mas aí como eu disse, é uma entrada um pouco mais agressiva, e você pode entrar também aqui nesse segundo movimento. Isso daqui é depois que o preço passou por uma lateralização. O preço ficou sem direção, não é para você comprar aqui, vender aqui, comprar aqui. Não existe isso. Eu desconheço qualquer trader que ganha muito dinheiro com isso aqui. E basicamente tem que ficar operando aí vários dias, por todos os dias, várias horas durante o dia. Eu, sinceramente, não gosto de trabalhar para o mercado. Eu gosto de fazer o mercado trabalhar para mim e fazer dinheiro. Pegando aqui de uma forma mais prática, temos aqui o suporte e aqui temos a resistência. Isso aqui é um canal de baixa no mercado. Então o preço está aqui dentro, afunilado aqui dentro, né? Você não vai fazer nada, não vai ficar entrando aqui ou saindo aqui, ou então comprando aqui para sair aqui, pelo amor de Deus, não faça isso. Quem compra aqui num suporte, num canal de queda, tá pedindo para perder dinheiro, para que tentar vender aqui. Nem sempre o preço atinge, para aqui mesmo, e aí depois você tem logo um stop, tem que entrar várias vezes na operação. Nunca opere contra a tendência, nunca opere contra a tendência, não importa quem fale isso para você. Você não vai ficar adivinhando, você não trabalha aqui com bola de cristal para adivinhar a tendência de queda. Às vezes eu sou muito incisivo nisso, porque sempre tem alguém que fala isso. Eu me irrito muito quando alguém perde dinheiro com uma informação tão básica. Não porque a pessoa está iniciando o mercado, mas é porque ela ouviu de alguém que se diz experiente dizendo que vai fazer dinheiro com isso aqui, porque ela diz que consegue prever uma reversão de tendência de forma assertiva. Reversão de tendência, você precisa esperar uma estrutura completa, como todas essas que eu venho ensinando para você aqui. E você não entra numa reversão de tendência somente por causa de um candlezinho. Apareceu um candlezinho de reversão aqui, eu vou entrar numa reversão de tendência. Não faz isso.
é pelo bem do seu capital, é pelo bem do seu psicológico, e tenho certeza que você vai fazer dinheiro ao longo do tempo com isso. Aqui, o que nós temos? Uma tendência de queda no mercado. Isso daqui você vai operar vendido. Você não vai operar comprado, vai operar vendido. Simples assim, primeira regra. Segunda regra, sabendo que isso aqui é um suporte e isso aqui é uma resistência, você vai esperar o quê? Um rompimento. O rompimento, ele dita duas coisas para você. Uma, se o preço vai continuar a tendência ou se vai ter a reversão de tendência. Mas lógico que não é qualquer rompimento. Por exemplo, aqui houve um rompimento. Você vai entrar aqui? Não. Você vai esperar um pequeno movimento. Esse movimento é um movimento de descanso, que forma um suporte em linha reta, né? Esse suporte aqui começa a ser mais ascendente, ou seja, ir para uma direção de alta, ao contrário daqui que é um suporte descendente, é um suporte para tendência de queda. Apresentou aqui, deixa eu só limpar aqui o gráfico para você ver melhor. Apresentou aqui um suporte. Aqui você pode ter uma entrada sim na operação, mas não exatamente aqui. Aqui se tornaria uma entrada mais agressiva. Deixa você ter mais segurança para entrar. Uma regra bem clara que eu gosto de ter é que quando eu tô tremendo para clicar no mouse e comprar, para agendar ali na boleta de compra e venda as minhas operações, eu sei que não tem entrada. Se eu ficar mais de um minuto olhando um gráfico procurando uma entrada, é uma outra regra também que diz para mim que não tem entrada naquela operação. Mas isso daqui, quando eu vejo esse movimento em que o preço faz exatamente isso aqui, ó, tem um rompimento, não vou entrar, mas olha, o preço fez um pullback, exatamente esse movimento aqui, isso aqui é muito interessante. Quando vê isso aqui, cara, é certeza de fazer dinheiro praticamente. É o preço fazer um pullback acima da resistência, ou seja, uma rejeição da tendência de queda. Isso aqui na probabilidade, o preço tende a seguir para uma tendência de alta, a uma reversão de tendência no mercado. Lógico que tempos gráficos diários, tempos gráficos de 4 horas ou tempos gráficos semanais. Não existe reversão do mercado, identificar uma reversão de mercado em tempo gráfico de 5 minutos. Você pode identificar uma correção do preço, mas não uma reversão de tendência num tempo gráfico de 5 minutos. Lógico que se você estiver utilizando um tempo gráfico semanal e está vendo ali um padrão de reversão de tendência e vai um tempo gráfico de 5 minutos, pode ser que você encontre ali um padrãozinho para você identificar a reversão de tendência, como se fosse um ajuste fino. Mas no swing trade, operar com tempo gráfico de 5 minutos não rola, tá? Infelizmente aí seria muito legal da nossa parte falar aí, tempo gráfico de 5 minutos você vai ganhar muito dinheiro, R$100 por dia aí. Primeiro que eu não ensino você a ganhar aqui R$5 por dia, R$100 por dia, aliás. Não ensino isso, eu ensino você a ganhar muito dinheiro no mercado. É você fazer 5, 10, 15, 20, 25 mil reais aí no mês, como eu já fiz em um mês. Meu primeiro mês que eu fechei 20 mil reais no mercado foi assim, foi o dia que eu tive confiança de que eu poderia operar e viver daquilo no mercado. Como você vai ter? Isso daqui, esse padrão aqui, após uma tendência de queda, é um padrão de ouro para você operar e fazer dinheiro no trade, no mercado. Agora existe o seguinte, existe 3 tipos de entradas para você fazer no mercado. A entrada agressiva, a entrada moderada e a entrada conservadora. A entrada agressiva é essa daqui, em que ela tem a menor taxa de assertividade, lógico, ela vai fazer isso aqui no mercado. Vou botar aqui, ó, o preço seguindo para a tendência de alta até que há um rompimento. Houve um rompimento. Qual é a entrada agressiva? A entrada agressiva é quando o preço, assim que rompe, você tem aqui uma entrada na operação. Aí você diminui o tempo gráfico. Por exemplo, se você estiver operando aqui, apareceu esse padrão, um tempo gráfico diário, e você parte para o tempo gráfico de 4 horas e identifica um pullback, isso daqui é um tempo gráfico em que você vai ter uma entrada agressiva. Você está operando logo no rompimento. Uma entrada moderada. Você tem uma taxa de assertividade aí mais ou menos em 40%, 35% a 40%. É quando o preço do ativo ele faz o reteste. Ele vai até o suporte, transforma numa resistência e aqui você tem uma entrada, nesse momento, uma entrada moderada. É uma entrada que você pode sim entrar, mas tem uma taxa de assertividade menor no caso. Já aqui, quando você espera esse próximo movimento, você tem uma entrada mais conservadora. Ou seja, você opera com mais assertividade e você tem uma chance de ganho muito maior no mercado, ou surfa uma grande tendência. Então aqui você tem uma taxa de assertividade acima de 50%. E isso daqui, você pegando o histórico de preços ativos, vai verificar que tem uma taxa de assertividade muito maior.
tempos gráficos diários principalmente. Se aparecesse aqui no tempo gráfico semanal, pô, dá graças a Deus, que é dinheiro no bolso. Então existe esses tipos de entradas que faz você ganhar dinheiro ou que faz você perder muito dinheiro. Se você opera com muita entrada agressiva, vai perder dinheiro a longo prazo. Se você opera com entradas mais conservadoras, vai fazer você ganhar mais dinheiro no longo prazo. Bom, tenho certeza que essa aula ajudou você. Não esqueça de curtir e seguir no canal. Eu te vejo na nossa próxima aula. Até mais.